Verbos mais usados em inglês. Eu sou o Diogo e no vídeo de hoje eu vou mostrar a parte 2 dos verbos mais usados em inglês. Então, se você quer aprender mais sobre a língua inglesa, fica comigo, porque no vídeo de hoje eu vou mostrar mais 5 verbos muito utilizados na língua inglesa. De praxe, já deixa o seu like, se inscreva no canal e bora pro conteúdo. E lembrando que esse vídeo é a parte 2 de uma série de 2 vídeos onde eu apresento 10 verbos muito utilizados na língua inglesa. Se você não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar um link aqui em cima para você assistir depois. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso primeiro verbo. E a gente já vai começar com o coringa dos verbos em inglês, ele mesmo, o verbo to get. Esse verbo, ele tem várias definições. Se você procurar num dicionário, você vai achar muitos significados. Mas por que ele tem tantos significados? Só para você entender. Basicamente, esse verbo pode ser utilizado no lugar de diversos outros verbos em inglês. Por isso que ele tem uma infinidade de significados. Mas eu separei aqui 3 significados, 3 contextos onde esse verbo é muito usado, que são os contextos pegar, conseguir e ficar. E antes da gente chegar nos exemplos, como que esse verbo aparece na prática? No presente, ele vai aparecer como get ou gets, ou seja, toda vez que a gente tem aí he, she, it no presente, a gente vai ter essa alteração no verbo. Já no passado, ele fica got para todo mundo, aí não vai ter nenhum tipo de alteração. Vamos agora para os exemplos. We need to get more information. Nós precisamos conseguir mais informação. Então, nesse primeiro exemplo, a gente tem uma situação de conseguir, obter. Então, o conseguir do verbo to get é sempre com essa ideia de obter e nunca com o sentido de capacidade. Ah, eu consigo nadar, eu consigo dirigir. Não, esse é um outro conseguir, uma outra ideia. A ideia de conseguir que o verbo to get vai trazer é sempre a ideia de obter alguma coisa, como no nosso exemplo. Próxima frase. He gets the bus to work every day. Então ele pega o ônibus para o trabalho todos os dias. Nesse caso, o pegar o ônibus é no sentido literalmente de você entrar no ônibus e ir para o trabalho. Essa é uma das opções que você tem no sentido de pegar. Lógico que você também pode pegar um objeto e utilizar o verbo to get para dar a ideia de pegar. E o terceiro exemplo, they got tired after the game. Então eles ficaram cansados depois do jogo. E nessa última frase a gente tem o get no sentido de ficar. Então, vale lembrar que sempre essa ideia de ficar que o get vai trazer é sempre no sentido de ficar alguma coisa, uma qualidade, um adjetivo. Por isso, get tired, ficar cansado. Poderia ser ficar triste, ficar feliz e assim por diante. Sempre com essa ideia, ficar mais um adjetivo. Próximo verbo, to make. Esse verbo é o verbo fazer e eu já fiz um vídeo explicando a diferença entre to make e to do. Eu vou deixar um card aqui para você assistir depois. Mas basicamente, esse verbo vai trazer a ideia de um fazer no sentido de criar, fabricar. E como que ele aparece aí na prática? Bom, ele vai aparecer como make e makes no presente, lembrando sempre dessa alteração que a gente tem quando tem he, she, it. E no passado, como que fica? Made, para todos os pronomes. Vamos para os exemplos para a gente ver esse verbo na prática. That factory makes cars. They made many houses last year. Então, nesses dois primeiros exemplos, a gente tem a ideia de criar, fabricar. No primeiro exemplo, aquela fábrica produz carros, enquanto que no segundo exemplo, eles construíram muitas casas no ano passado. E no terceiro exemplo, you can make the cake if you have time. Você pode fazer o bolo se você tiver tempo. Nesse caso, a gente tem um fazer no sentido de criar também, já que você vai pegar os ingredientes e preparar o bolo. Por isso que a gente vai utilizar um make neste exemplo. Próximo verbo, to know. Esse verbo é muito utilizado também, mas o que significa esse verbo? Ele tem basicamente duas definições. Ele pode ser conhecer ou saber. E aí o contexto que vai dizer se você está utilizando ou um ou outro significado.
significado. Mas como que ele varia dependendo do presente, do passado ou do pronome? Então a gente tem know e knows no presente e no passado a gente vai ter knew. Então presta atenção nessa pronúncia. A letra K a gente não vai pronunciar, não é know, e no passado não é knew, é knew, exatamente dessa maneira. Então imagina que você está falando N e U, nu. Aí dá uma embromada na pronúncia que fica knew, e aí você está falando esse verbo no passado. Mas vamos para os exemplos para a gente poder ver esse verbo na prática. He knows all of my friends. Então, ele conhece todos os meus amigos. Aqui nesse exemplo a gente tem esse verbo sendo utilizado no sentido de conhecer. I knew the answer. Eu sabia a resposta. Aqui a gente já tem um caso de saber. Não tem nada a ver com conhecer nesse caso. E no terceiro exemplo, I know how to do it. Então, eu sei fazer isso. Aqui vale uma observação. Toda vez que você sabe fazer alguma coisa em inglês e você expõe o que você sabe fazer, no caso uma ação, um verbo, como é o caso, eu sei fazer isso, a gente precisa colocar esse how. É como se você estivesse falando que você sabe como fazer alguma coisa, como fazer isso. Por isso que você precisa colocar esse how para justamente dar essa ideia. Do contrário, muitas frases vão ficar meio sem sentido se você não colocar esse how. E como de costume, se você tiver qualquer dúvida, coloca nos comentários e eu respondo ali mesmo a sua dúvida, porque eu quero que tudo isso aqui fique bem bacana e legal na sua cabeça para você dominar os principais verbos da língua inglesa. Vamos então dar sequência nos nossos verbos, indo agora para o verbo to think. Exatamente, coloca a língua no meio do dente. Eu sei que pode parecer estranho, mas não é think que fala com esse som de F, é think. Coloca a língua no meio do dente e seja feliz. Só pronuncia que vai ficar certo. Aqui a gente tem o verbo to think, que significa o quê? Achar ou pensar. Tem esses dois contextos que a gente pode utilizar esse verbo. E como que ele varia dependendo do tempo verbal e do pronome? Ele pode ser think ou thinks, dependendo do pronome no presente, e no passado a gente tem o quê? Thought. Exatamente assim, pode ser meio complicada essa pronúncia, mas coloca a língua no meio do dente e faz exatamente do jeito que eu estou fazendo aqui. Thought, que aí fica no passado. Vamos ver alguns exemplos para a gente ver como que esse verbo aparece na prática. I need to think about it again. Eu preciso pensar sobre isso novamente. Aqui um exemplo de pensar. She thinks we are going to travel. Ela acha que a gente vai viajar. Nesse exemplo, a gente já tem um caso de achar, ou seja, é a opinião dela, ela acha que a gente vai viajar. I thought about traveling last week. Eu pensei em viajar na semana passada. Aqui eu pensei, já é um sentido já no passado, mas com uma conotação de pensar, não tem nada a ver com achar. E aqui só uma observação, você pode estar achando estranho, por que tem ing no verbo to travel, já que não é viajando? E isso acontece porque sempre que a gente tem uma preposição em inglês, no caso aqui é o about, a gente sempre vai colocar ing quando tem um verbo na sequência. Então, about traveling não tem nada a ver com viajando, é simplesmente porque a preposição vai pedir esse ing no verbo se tiver um verbo na sequência. Próximo verbo, to take. O verbo to take ele pode ser considerado o segundo maior coringa da língua inglesa. O primeiro deles a gente já falou, é o to get, mas o verbo to take ele também tem muitas definições, ele também em algumas situações pode substituir alguns verbos, mas eu trouxe aqui um contexto que na minha opinião é o melhor para você aprender de início e depois conforme você for estudando você vai aprendendo outros contextos e usos desse verbo. Bom, é o contexto levar. Então, como que esse verbo varia conforme o tempo verbal e o pronome? Ele vai aparecer como take ou takes no presente e no passado took. Agora vamos ver alguns exemplos para ver esse verbo na prática. She takes her children to school. Então ela leva as crianças dela, os filhos dela, para a escola. This task will take a lot of time. Então essa tarefa vai levar muito tempo. Perceba que nesse segundo exemplo eu estou usando a ideia de levar num contexto diferente do primeiro exemplo, no sentido de levar as crianças para a escola. Aqui é que alguma coisa, uma tarefa no caso, vai levar muito tempo. E o terceiro exemplo, I took all the things to my house. Então eu levei todas as coisas
para a minha casa. Aqui um contexto bem parecido com o do primeiro exemplo, só que no passado. E como eu sempre falo, para você se familiarizar com todos esses verbos, as suas variações, contextos, a melhor coisa que você faz é consumir conteúdo em inglês, porque dessa maneira você se familiariza com todos esses verbos e aí você não vai precisar ficar decorando nenhum tipo de variação verbal e alguma alteração que esses verbos possam sofrer. E para te ajudar nessa tarefa de estudar em inglês consumindo conteúdos, eu tenho um presente. Não sei se você já fez o download do meu e-book gratuito ou não, mas ele está no primeiro link da descrição desse vídeo. Então confira o material porque ficou bem bacana. É um e-book onde eu te ensino a estudar inglês por conta e utilizando materiais que você já possui. E se esse vídeo fez sentido para você, te ajudou nos seus estudos, não deixa de dar aquele like, se inscrever no canal, porque me ajuda muito a continuar produzindo esse tipo de conteúdo e te ajudar cada vez mais nos seus estudos de inglês. Eu sou o Diogo e eu te vejo no próximo vídeo.